Eu vou ler aqui um superchat. Foi o primeiro superchat que tinha chegado hoje. E esse superchat traz também algo que está sendo muito comentado aqui no chat. E que, inevitavelmente, a gente sempre aborda também esses temas no nosso programa, tá? O jogo do Vitória também, Ga- tá, Fred? Gabriel Martins manda a seguinte mensagem. Só para não passar batido, péssima transmissão da DAZN, a mesma transmissão do nosso futebol, para Itabaiana e Sport. Gabriel, eu tenho que Não dá concordar. para fazer meio termo, não. Foi horrível. É uma transmissão muito abaixo Foi do padrão da competição. Assim, absurdamente abaixo. E com problemas técnicos, tá, Fred? Eu não sei se mais alguém teve esse problema, mas assim, eu assisti pelo computador. E aí eu entrava no site da DAZN e ficava toda hora dizendo que estava com problema, não conseguia mostrar a programação. Então, o próprio jogo do Vitória, eu perdi assim os 30 segundos iniciais. Mas chegou a mais ter problemas técnicos. Exatamente, para aparecer o vídeo. Não estou nem falando da qualidade da transmissão, foi para conseguir ver. Eu demorei para conseguir acessar. Existem relatos que caiu no jogo do Fortaleza, caiu no jogo do Sport. Mas assim, é para falar, mas assim, acontece assim. Porque eu acho que foi ruim nos dois aspectos. No aspecto técnico muito ruim e no aspecto da transmissão, da execução da transmissão. E de vez em quando, como não tem repórter de campo, você precisa que a edição de imagem seja muito boa. Eu vou dar um exemplo. Não tem repórter de campo. É o narrador e o comentarista off-tube. Eles não estão no bastão, estão off-tube, vocês estão no estúdio, vendo na tela grande, acho que naturalmente. são do Rio Grande do Sul, viu, Cássio? Pelo sotaque. Eu não sei. Mas assim, estão vendo numa tela enorme, numa sala, com a qualidade máxima disponível, assim. Isso é absolutamente natural. A Globo faz isso também. Ou seja, isso não é invenção da roda, não. Mas não tem repórter de campo. Ou seja, tanto o narrador quanto o comentarista, eles acabam tendo, nesse tipo de transmissão, um papel também de reportagem, de identificação, de substituição e tal. E aí, para mim, estava muito óbvio que o Sport ia fazer 3 substituições no intervalo. Assim, ficaram 3 jogadores do Sport na beira do campo. E eles, na transmissão só falaram 2. Esqueceram uma substituição, e das 2, uma foi errada, porque eles trocaram o Pedro, eles consideraram durante uns 10 minutos. Só com 11 minutos eles conseguiram uns 10 entender minutos. o que estava acontecendo. 11 minutos. Mas deixa eu chegar nesse ponto. Ou seja, 10, 11 minutos que não era Pedro Vilhena, que Pedro Lima que tinha saído, esse Pedro Vilhena. Embora o Pedro Lima seja uma cabeleira bem característica, de fácil identificação. Mas os caracteres da transmissão, e isso aí não é o narrador, nem o comentarista que faz, ou seja, alguém da produção colocou lá, eles erraram, aí colocaram lá que tinha saído Gustavo Coutinho, e tem hora que entrou. Foi uma confusão tão grande que até o Twitter do Esporte, que estava vendo, já acabou se bananando um pouco também. Mas a questão é que as 3 substituições foram no intervalo e tinha uma câmera no campo, na beira do campo, que apareceu em um momento. É por isso que eu falei, acaba perdendo a linha de raciocínio, mas o que eu falei, nisso, quem está no caminhão, quem está na edição, era para ter focado, me parecia muito óbvio para mim, era para ter focado naquela imagem. Os caras vão ter reportagem, você vai ver a placa na sua cara, quem está saindo, a identificação do número da camisa, não. Deixou os caras completamente de mãos atadas numa imagem, aquela câmera lá da cabine. Sabe que você vê um palito de fósforo ali no campo, em vez de você ver o cara desse tamanho, você vê o cara desse tamanho. E aí teve essa confusão. Mas eu acho que tem o erro também da própria transmissão, da própria dupla. E o despreparo também, né, Cássio? De não conhecerem os jogadores minimamente. De não ter tido a própria dupla, não ter tido a percepção de que eram 3 que estavam entrando. Assim para mim estava muito óbvio que eram 3 que estavam entrando, mas foram só 2. E ter toda essa demora. Mas aí, embora tenha ajudado, eles agradeceram, eu achei até correto, achei ótimo que tenham visto. Mas, ao mesmo tempo, eu achei um pouco assustador de que a transmissão foi corrigida pelos comentários no chat. Assim, parece não ter, além de não ter repórter de campo, Cássio. A gente poderia fazer isso, a gente faz aqui do jeito da gente aqui e tal, mas assim, numa transmissão de pay-per-view, num alcance completamente diferente, eu achei assim. Caro, viu? O DAZN é uma assinatura cara. Eu achei surreal. Assinatura cara, das mais caras. Assinei para ver a Copa do Nordeste. Que bom que corrigiu, primeiro ponto. Que bom que corrigiu, Fred. Que bom que corrigiram. Mas, ao mesmo tempo, foi corrigido pela. Não, mas pelo um padrão muito abaixo. E aí eu vou até citar o jogo do final de semana que eu fiz, né? Que foi o jogo do Fortaleza. Houve 2 momentos. Teve um que
A gente olhou, o Galhardo já estava em campo, entendeu? Assim, nem sabia quem foi. Aí, deduzindo, depois que a gente olhou, opa, o Moisés saiu. E teve eles cometiam muito esse erro, assim. Primeiro, os replays são péssimos para tirar dúvida enfim, se está impedido, se é pênalti e tal. Os replays são péssimos, não é uma imagem aproximada. E um erro que eles cometem muito, o árbitro, na hora que ele vai botar a mão no bolso para tirar o cartão, aí eles cortam para botar o replay. Isso para quem trabalha na rádio, quando volta, ninguém sabe o que... É isso que eu acho que a edição de imagem ali é abaixo. Nesse caso, é o editor de imagem. Eu acho que é isso que eu estou falando. O editor de imagem, ele fala, meu irmão, foca nos caras lá, bota a câmera lá fechada nos caras. Ou seja, isso que você falou corrobora o que eu estava dizendo. E um outro ponto que o Fred trouxe, mas que foi eu não escutei dessa vez, e na verdade nem tinha escutado, o Fred falou, mas eu fui atrás dessa história, da goleira, que tinha incomodado. Lembra que tem incomodado chamar barra de goleira? Sim. Goleira é uma forma de chamar barra, trave, a barra, mas a gente chama de barra, né? Chama de trave, mas aqui, pelo menos aqui em Pernambuco, fala muito barra. Falar barra, assim, acho que se fala mais barra do que trave aqui em Pernambuco, não sei como é. Mas a gente entende trave normalmente. Trave normalmente, mas a gente fala mais barra. Mas fala muito trave. Então, trave, barra, mas o cara entende. Mas goleira é algo muito específico do Rio Grande do Sul. E teve isso na transmissão da Copa do Nordeste. Aí não faz o menor sentido, assim. Meu irmão, pode ser um japonês narrando a Copa, não tem problema. Ficar falando português, naturalmente, não tem problema. Mas ele precisa se comunicar com o público que ele vai estar. Ele pode ser japonês, não tem problema ser japonês, mas ele vai precisar se comunicar da melhor forma possível com o público principal dessa competição. Aí eu fui tirar essa dúvida, não tentei falar isso contigo, Fred. E isso reverberou dentro. Então, é bem provável que a gente não escute mais, não. Eu falei só, meu irmão, para tentar evitar, porque é automático, o cara ninguém fala goleira de provocar. Não é isso, não. É a pessoa falando a língua dela, é o dialeto dela. Exatamente, lógico que é natural, tá solta. É natural, o gaúcho fala goleiro como a gente tá falando barra. É a mesma coisa, só que não pode. A Copa do Nordeste é tratada com barra. Sabe por quê? Porque nenhum narrador gaúcho fala goleira numa transmissão na Rede Globo. Quando chega na Rede Globo, o cara chega na Rede Globo e diz, meu irmão, não tem goleira aqui não. Trave. Trave. Assim como Rembrandt, quando chegava na Globo, não é barra, é trave. Pronto. Mas goleira não. Aí tiraram, eu não sei se teve alguma outra transmissão, mas isso foi na preliminar ainda, que teve essa questão da goleira, e que internamente se entendeu que era um erro e tentar reforçar para não acontecer novamente. Eu acho correto, enfim, eu acho que não foi nem erro de quem narra, porque se não falaram para o cara que não queria falar goleira, não era um erro. Assim, não chega a ser um erro. Sobre hoje, eu acho que faltam elementos ali fundamentais. Cássio falou da questão da edição da imagem, que resolveria, Cássio, mas já que não tem repórter de campo, você precisa ter pelo menos uma produção que dê sustentação para a transmissão. Porque, vê só, eu acho que não tem. Qualquer pessoa que acompanhe minimamente, ou até melhorar minimamente, que acompanhe razoavelmente o esporte, sabia quais foram as 3 substituições. Fica com dúvida porque eles não informaram, mas você olha para o campo, você não vê Fábio, você vê com facilidade Pedro Lima, né? E aí, obviamente, você imagina, quem conhece sabe que até saberia quem ia sair antes. Mas, enfim, 11 minutos foi muito tempo. 11 minutos foi muito tempo. Para descobrirem que Zé Roberto estava em campo. Porque deu um close na camisa 99. O comentarista... Que o comentarista era ligado. O comentarista... Era ligado, também achei safo. Ele era mais ligado até. Ele falou, Zé Roberto está em campo. Teve uma outra bola que foi uma bola que claramente teria sido escanteio, mas obviamente o árbitro marcou um impedimento. Aí o narrador falou, rapaz, eu achei que foi escanteio. Foi uma bola que só o jogador do Sport subiu, cabeceou para fora. O comentarista perguntou para ele, você não acha que foi escanteio? Não, ele mas eu acho que o árbitro marcou um impedimento. Ele foi até discreto e educado para fazer a correção. Tá? Mas tiveram outros erros, Cássio. Teve um jogador do Itabaiana expulso e não foi informado na transmissão. O Itabaiana teve um jogador expulso, pô. E isso não foi informado. O Itabaiana terminou o jogo com 10. Aí é porque tudo é questão de preço. A gente tá falando assim, o Gold também não tem repórter de campo não, tá? Só para falar, se o Gold talvez tenha uma preparação melhor do que está fazendo, mas a estrutura é a mesma. Eu não vi problemas no Gold ainda não, nos jogos. Alguns jogos tem até mais de comentarista, mas eles também não têm um repórter de campo.
Pelo menos o de Pernambuco. Eu acho que o gol do Campeonato Carioca tem repórter de campo. Mas eu estou me referindo aos jogos do Pernambucano e do Cearense. É o narrador e o comentarista, mas eu não vi problema nenhum. Inclusive, vou falar mais uma vez assim, Fefux, eu tô achando ele um narrador excelente. Não sei se é o narrador 1 ou 2 da Globo, mas é o narrador que narra mais jogos aqui do Pernambucano e do Cearense. Estou achando o narrador excelente. E ainda não teve isso, mas está suscetível também, porque também não tem repórter de campo. Não tem uma pessoa lá passando para isso, então esse tipo de coisa para acontecer. É o que o Fred falou. Se você não tem isso, você tem que ter pelo menos um produtor muito ligado e um editor de imagens antenado também com isso aí para falar disso, meu irmão. Ó, o editor que Cássio quer é o cara que pode salvar a parada. Cássio quer um salvador. Quando for substituição, mete uma câmera em quem está entrando, pelo amor de Deus. Não bota a câmera lá da cabine, não. É a câmera do campo, porra. Tipo, aquele cara que fica em pé na câmera, fica 2 metros. Para que o narrador e o comentarista possam ser o repórter, né? Para ver o número. Ele tem que guiar a transmissão, né? Porque se ele fixa lá na camisa, por exemplo, ele percebeu que os caras não viram o Zé Roberto em campo. Com 1 minuto ele já podia fixar ali na camisa do Zé Roberto e dizer, ó, mas de longe, esse aqui entrou, porque os caras já iam se tocar na hora. Mas de longe você não consegue ver nem o número da placa eletrônica. Tá entendendo? Quando foi que teve a substituição? Não, eu sei, Cássio, mas eu digo assim, tipo, não, passou batido. Ele poderia fixar logo que começou o jogo na camisa ali de Zé Roberto, porque para o cara que tá transmitindo já ia ficar lá, 99, Zé Roberto, então, e já ia corrigir, né? Perfeito. Então, no jogo nesse do caso Náutico, aí, eu acho no jogo do Náutico, infelizmente, foi uma pena e tal, mas foi muito ruim. Assim, no jogo do Náutico, Bárcia foi Bacia o primeiro tempo inteiro, pô. Porra, tu viu na DAZN o jogo do Náutico Ceará? E era pra ver onde? Porra, SBT, porra. Não sabia não. Eu vi na DAZN, no embalo que eu tava, eu fiquei, pô. Meu irmão, pelo amor de Deus, aí foi é caro, cara, tu tem que gastar. TV Jornal, pô. Não, eu fiquei no mesmo que eu tava, eu fiquei, não mudei deixei na própria DAZN. E também porque eu fico mudando, é mais fácil ficar. Porque se eu for pro SBT para ficar trocando para Juazeirense e Vitória, demora mais. Eu ficava vendo um pouquinho de um pouquinho do outro. Mas é isso. Teve um superchat que eu concordo demais aqui com o superchat, porque já vi alguns jogos e a gente vai ver o clássico aí no domingo, que é trazendo o exemplo da transmissão da TVE da Bahia. Muito boa a transmissão, bem melhor, né? Paulo Santos, ele traz isso. TVE no Baiano está humilhando a transmissão da Copa do Nordeste. Ridículo. Estão sendo pior do que o ano passado. Estão sendo, sim, pior do que o ano passado. Saudade do esporte interativo que engrandecia a Copa do Nordeste. Não tem o que discordar aí, tá? A transmissão da FPF TV é melhor. A transmissão da FPF... tem repórter de campo. A transmissão da Federação Pernambucana, do Campeonato Pernambucano, tem narrador, comentarista e tem repórter de campo. E o próprio comentarista, você vê também, Cássio, que é um cara que acompanha a competição, no caso da TV FPF. Isso. Ele conhece os times, etc. Todo mundo ali, né? Acho que todo mundo é FPF. Exatamente. E isso faz uma diferença muito grande. Porque é que nem Fred falou, é um cara que... Exatamente. Se é um cara que está participando, dificilmente ele cometeria esse erro. Porque por mais que ele não visse, ele já teria ali meio que imaginando qual seria a mudança, ele já tem um caminho ali que ele sabe que deve acontecer. Conhecer, estudar, e no mínimo, no último cenário, no último recurso, tá com o computadorzinho aberto na frente, com o Twitter do esporte, e o Twitter... Não, mas eu repito, o do esporte hoje estava na transmissão, então do esporte hoje ele teria... O do esporte foi junto, foi? Foi junto também, mergulhou junto. Porque a transmissão foi muito confusa, pô. Veja, foi a única forma. Foi muito confusa. Não, mas é porque acontece, caso às vezes no próprio estádio, né? O cara vai tweetando lá. Acho que o Twitter do esporte não estava no estádio hoje. Não teria se dependido. Acho que o Twitter hoje estava acompanhando a TV como. Não encarou o borrasteiro, não, a turma foi? Se tivesse no estádio, talvez tivesse feito isso. Então, assim, é uma possibilidade, não sei. Mas teria sido, sim, uma situação. Mas que bom, pelo menos do lado sendo Fire, de que eles, de certa forma, fizeram o que você falou, Fred. Porque na hora que eles estão lendo o chat, eles estavam realmente lendo o chat e foram informados pelo chat. Eu achei a postura simpática, Cássio. Isso eu achei muito simpático. Eu achei dentro do caos que estava sendo ali, porque os caras estavam, meu irmão, estava ruim, a transmissão caiu, o cara tem que falar, meu irmão, você tem que manter o ao vivo com o sinal parado. Eu achei a postura dos caras uma postura honesta, correta. Eu nunca fiz ao vivo, não estou falando assim, eu nunca fiz, não. Nesse estilo de televisão, eu nunca fiz, eu acho que deve ser dureza, não sei nem se tem condição.
Mas, Já garanto pra você que Se é. deixarem você sozinho ali é a mesma Não, coisa, na hora porra, que tá no. o sinal cai, o cara tem que continuar falando do jogo, pede desculpa do sinal, mas fica esperando, sabe lá quando vai voltar. E a postura foi muito boa. Assim, eu só acho que o final. No final, teve esse lado simpático, sim. Primeiro, de olhar o chat e falar, porra, ó, obrigado primeiro pelo chat. O que eu achei absurdo foi ter chegado até ali. Lógico. Até ali. Eu não consigo imaginar nenhuma outra verdadeiros transmissão. ali. Totalmente, totalmente. E outra coisa, eles foram ali. Alguém tem que jogar uma boia para os caras, pô. Exatamente. Assim, Faltou, é isso que eu tô dizendo. Os caras estavam muito largados, pô. Quem jogou a boia foi o chat. Mas alguém tem que jogar a boia para os caras. Porque assim, a transmissão, a parte técnica, ela atrapalhou muito também. Muito. Isso. E ainda digo mais, tá? Por exemplo, o gol da. Gol do Itabaiana. O gol do Itabaiana. Eu ainda não sei exatamente como foi o comportamento de Kaique França no gol. Se a bola Porque desvia alguém, né? Tira dele. há um certo corte ali que você não entende muito bem como o goleiro agiu na jogada. Eu ainda não entendi exatamente se era uma bola defensável, se não era. Porque tem um pequeno corte ali, um ajuste de câmera entre o chute e a bola entrando, que não dá para saber o movimento exato que Kaique fez. Se foi uma porrada indefensável, se foi uma falha, realmente ficou muito difícil. E aí também é uma falha, mas aí é uma falha estrutural do estádio, da quantidade de câmeras, na verdade, e da mesa de corte também. Tá? Vamos para o jogo. Tá? A gente fez essa introdução aqui e agora a gente vai para esse Itabaiana 1, Sport 2. Tá? Um jogo que era fundamental. A gente trouxe isso no raio-x, a gente trouxe isso no pré-jogo. O quanto era importante e decisivo para o esporte trazer os 3 pontos lá de Aracaju. Era uma oportunidade, um time bem mais fraco, jogando num estádio neutro, e de fato o estádio estava neutro. Tá? Mas o que a gente viu, Cássio, foi de novo o esporte meio que, abre aspas, jogando fora o primeiro tempo. Tá? Um esporte que não sei se ainda em fase de testes. Pelo começo do ano é aceitável que sim, ainda estejam sendo feitos alguns testes. Não sei o quanto de rodízio de elenco, de experiência, mas seja lá por que razão for, eu trouxe um pouco disso depois da vitória sobre o 13 também de virada, e repito hoje. Acho que a Copa do Nordeste, pelo regulamento, pela forma que é disputada, exige sua força máxima sempre, exige um certo sentido de urgência, e eu não sei até que ponto o Sosso está consciente dessa urgência e consciente desse momento, ou quanto ele vem fazendo uma transição nas escolhas, nas experiências, ainda de forma muito cautelosa. Fica impossível responder, eu deixo as duas possibilidades abertas. Mas existem conclusões para mim que já são conclusões claras e que, a partir de agora, sobretudo depois do primeiro tempo tão ruim como foi hoje em Aracaju, eu já não sei se será aceitável se na próxima quarta-feira contra o Fortaleza Pedro Vilhena jogar, por exemplo. Ou formar qualquer dupla de volante que não seja Felipe e Fábio. Porque assim, as experiências aconteceram. Nenhum jogador dos volantes teve grandes atuações para você dizer, não, esse cara aqui é o titular. Mas já está muito claro que se existe algum caminho de volantes com o elenco atual, esse caminho obriga que a dupla seja Felipe e Fábio. Ou só um deles. Mas não existe mais ficar nessa tentativa de Ítalo, de Lucas, de não sei quem. Tá na hora de começar a enxugar as opções e até a deixar em campo
os jogadores mais próximos da sua posição, da sua vocação, porque o que se viu contra o Itabaiana no primeiro tempo, por exemplo, foi Fábio jogando basicamente de meia, a 2, 3 metros da área do Itabaiana, deslocado, foi até um dos mais lúcidos do primeiro tempo, mas pagando a conta de um Pedro Vilhena que nunca estava em lugar nenhum. Teve um grupo nosso que eu até respondi assim: a primeira substituição no intervalo é tirar Pedro Vilhena para ficar 11 contra 11. Que aí você deixa 11 contra 11 e vai para o jogo. Tá? E aí também esses testes de Ítalo atrás, eu acho que já está na hora do Sport dar uma acelerada no fim das experiências. Rodar é uma coisa. Não sei o quanto tem de rodagem, o quanto tem de experiências. Contra o Porto, nesse final de semana, aí pode rodar todo mundo. Aí esquece tudo que eu estou dizendo. Aí bota Lucas, bota Ítalo, bota Pedro Vilhena de novo, bota todo mundo que quiser colocar. Bota Pablo Esse Diego, é Arthur possivelmente Kaique. o último jogo do Sport para rodar, porque vai ser a 8ª rodada e depois tem o Náutico. Aí na questão do Náutico, mas tu falou que o clássico do Fortaleza com o Ceará pelo estadual não vale. Primeiro, eu não disse isso, mas o do Náutico poderia valer a vaga na Copa do Brasil da última rodada. Então já teria uma situação diferente, ou seja, mesmo na primeira fase já pode ser, talvez, um Náutico Sport já valendo a liderança que automaticamente valeria a Copa do Brasil. Ou seja, tirando o Porto, vem Copa do Nordeste, Fred, Copa do Brasil e esse jogo com o Náutico em mata-mata. Então, na prática, porque se não for esse, o outro jogo seria justamente o Náutico. Eu estou dizendo assim, que se você quiser colocar o Náutico como para poupar, beleza, você pode colocar esse jogo nos aflitos. Mas se você não considerar essa partida, a última partida que você fala, ó, dá para ganhar esse jogo jogando com fogo baixo, porque dá. Assim, esse do Porto não mostrou muita coisa nesse pernambucano, como eu já falei, é um time muito, muito jovem, R$30.000 a folha do Porto. Assim, é futebol naturalmente, mas é um time com muitas carências. O jogo é na arena, né, Cássio? Isso, o mando de campo do Sport, jogo na Arena Pernambuco. E, enfim, é a última oportunidade de rodar. Depois disso, você pode fazer ajustes, porque um cara tá cansado, secar, aquela coisa, mas você precisa ter uma base. Para até continuar a se repetir. A escalação, você vai trocar uma peça agora, você não pode. Todo jogo vai trocando 4, 5 peças a partir de agora. Eu sou da linha. Eu estou vendo, Fred, que muita gente. É um debate muito interessante sobre se o treinador deveria ou não deveria estar fazendo isso, se já deu a conta. Eu sou da linha que até agora eu concordo da forma como foi feito. Mesmo com desempenho abaixo. O resultado veio contra o Itabaiana, mas o desempenho, muita gente vai falar do desempenho aqui. O resultado não se discute, foi lá e ganhou, mas o desempenho foi muito ruim. O desempenho contra o 13, primeiro tempo, muito fraco também. De hoje foi pior ainda. Mas com equipes mexidas e nem sempre com a força máxima. Ou porque não poupou, porque o jogador não está em condição. O Lucas Lima, por exemplo, pode ser um eventual titular, foi estreado metade do segundo tempo. Ortiz, o outro nem jogou, o atacante nem jogou ainda. Então, assim, dá para fazer algumas situações. Contra o Porto, eu faria o teste máximo para ter o máximo possível à disposição, sem teste, sem Vilhena. Qual é, nesse momento, a força máxima do Sport para começar a partida? Essa deveria ser a escalação contra o Fortaleza. E qual é a escalação mínima para ser competitivo e vencer o Porto? Pronto, esse seria o time no Pronto, essa é a ordem dos fatores, Cássio. Perfeito. Essa é a ordem dos fatores que Souza deveria trabalhar para quarta-feira. Milton fez um comentário aqui no chat dizendo o seguinte: ele não poupa, ele gira do mesmo jeito que Sampaoli e Bielsa. E até Vojvoda é um cara que gira muito também. Deixa eu só dar uma resposta aqui, Cássio. Não concordo muito, não. Eu acho o seguinte: eu não tenho problema nenhum que ele gire. O problema é que já não dá mais para que nesses giros você abra mão de um primeiro tempo. Porque eu não sei o quanto tem de giro Ítalo jogar, Pedro Vilhena jogar. O que é um giro para mim? A partir de agora, seria um giro ele começar uma partida com Alan Ruiz e outra com Zé Roberto de meia? Para mim é um giro. Lucas Lima numa partida
Alan Ruiz em outra, é um giro. Sai Romarinho no jogo, bota Ortiz. Isso é um giro. É diferente de ficar testando em situações que, para mim, já se esgotaram. É o que eu estou dizendo. O Sport tem um problema grave na cabeça de área. E, para mim, as respostas sobre esse problema vieram. Ou vai Felipe Fábio, ou contrata amanhã um jogador. Fala, Cássio. Não, a gente falou a mesma coisa. Só eu ia dizer a cabeça de área. Milton foi quem tinha mandado essa mensagem bem interessante. Isso pode ser uma característica do treinador, da forma como ele se inspirou e tudo, mas analisando a forma como é o esporte, o giro é quando você entende também, imagino eu, quando um grupo é mais homogêneo. Aí você gira porque é um grupo homogêneo que você consegue, mesmo mudando peças, óbvio que tem peças melhores, assim, mas aqui está todo mundo dentro de um mesmo patamar. Mas nesse caso do esporte, eu acho que algumas peças estão mais separadas em termos de qualidade técnica, em termos de nível de competitividade que o esporte precisa nesse momento. O teste com o Lucas André, ele era válido, mas não contra o 13, era válido contra o Central. Aquele jogo contra o 13 já era um jogo para ser mais trabalhado. Vilhena, depois dos últimos 3 jogos, tendo a mesma substituição, Vilhena teve uma boa participação, mas já foram 3 jogos seguidos, que ele não vai bem no primeiro tempo, Ruiz entra no segundo tempo, e nesses 3 jogos o Sport joga melhor no segundo tempo. Não só por causa de Ruiz, mas também por causa dele. Então, não sei se Ruiz pode jogar os primeiros... Será que o Ruiz não pode jogar 90 minutos? Então, então é por isso que ele está jogando no segundo tempo? Pode ser. Mas isso não pode significar abdicar do primeiro tempo. Porque uma coisa que eu coloquei até no texto, trazendo para cá, o Fortaleza talvez não seja um time que permita o Sport jogar só 45 minutos. Contra o 13, contra o Itabaiana, na força, com a disparidade técnica, esses 45 minutos acabaram sendo suficientes para jogando melhor. O Sport contra o 13 é até pior, porque leva um bom segundo tempo ainda. Mas contra o Itabaiana, mesmo sem jogar bem, porque o Sport não jogou bem o segundo tempo, mas de ser um time melhor e conseguir virar. Mas se teve um Sport competitivo, um Sport melhor, foi no segundo tempo, tanto contra a Itabaiana quanto o 13. Talvez contra o Fortaleza ser melhor só no segundo tempo não adiante. Então, nessa situação, não dá para, pelo 4º jogo seguido, estou excluindo o jogo do Porto, que pelo 4º jogo seguido vai ser Vilhena, sempre apostando que ele vai fazer uma coisa diferente, e Ruiz no segundo tempo. Com a entrada do Lucas Lima, já pode começar a pensar de outra forma. Assim, de ser, já que não pode jogar 90, ou pode jogar 45, ou joga 45, não sei, mas eu acho que isso é a questão do articulador, do criador de jogadas. Mas me preocupa muito. Isso foi falado, inclusive, sobre durante a transmissão. A gente falou da transmissão dos pontos negativos, mas eu achei dos positivos foi a leitura que eles escolheram boas mensagens para ler durante a transmissão. Pelo menos a mensagem que eu particularmente concordo. Talvez tenha sido por isso que eu achei boa. Foi que foram 2 com a irritação sobre a figura de um cabeça de área melhor. E como eu disse mais cedo, até que teve naquele, mas o Sport não precisa de um cabeça de área, então vou trocar a palavra. Um marcador. O Sport precisa de um marcador melhor. Não tem, essa figura não existe. Ítalo poderia ser essa partida, só que ele pega a bola, ele praticamente perde a bola depois que quando ele consegue, ou ele faz a falta, mas quando ele rouba a bola, o passe dele é muito equivocado. Assim, ele é um jogador verde ainda, talvez para essa função. Dá para ter um jogador com essa característica melhor no elenco. Hoje eu acho o Sport muito limitado e eu acho que faz muita falta essa figura. Acho que tanto é que o Sport, por N fatores, jogos bem diferentes e tal, mas toma gol quase todos os jogos nessa temporada. Na Copa do Nordeste tomou gol. Então, o Sport saiu 1-0 para o adversário nas 3 partidas. Teve que reagir contra o Bahia e perdeu no fim. Aí reagiu contra o 13, virou, reagiu contra o... Mas nos 3 jogos o Sport tomou o primeiro gol. Tomou gol do Central, tomou gol do Santa, tomou 4 gols do Retrô. Assim, é um time que defensivamente não tem a mesma força que esse que já teve há pouco tempo, mesmo com os insucessos na Série B. E na própria Série A, mesmo com o rebaixamento na Série A, era um time que defensivamente se comportava bem, ofensivamente que não fazia gol em ninguém. Mas desse ano, eu acho que precisa ajustar isso. Está passando o tempo, vai vir esse jogo Fortaleza um adversário muito complicado para essa situação. Então, o Sport não tem a dupla de volantes, embora eu já sei o que o Fred falou. Felipe, eu acho que ele um marcador muito
muito lento. E as outras palavras, às vezes, muito lento, muito lento. Mas a bola, a distribuição do jogo com ele é muito melhor do que a dos outros volantes que participam do time do Sport. No meio-campo, eu acho que o Sport já tem peças melhores do que o que vem sendo titular. E na dupla de zaga, só não dá para dizer porque Thierry não se apresenta em todos os jogos. Então, não fica à disposição em todos os jogos. Então, isso acaba sendo um problema. Hoje foi Alisson Cassiano, embora o pior tenha sido o Castan, que caiu num lance assim. Não teve nem drible para o cara cair sentado no chão do jeito que caiu. Assim, coisa. Uma falha tenebrosa, aquela falha. Não foi bem, não. Hã? Não foi bem, não, Castan. Errou então, um outro tempo de uma bola. Isso. Então, aqueles recursos no final de muito risco. Isso. Então, esse giro de atletas, dá para notar que existem diferenças nesse giro. Então, não dá para girar. Não é só uma característica girar porque é uma característica do treinador. Você gira se os jogadores forem próximos. Quando não são, você precisa priorizar aqueles que podem entregar mais. E o Sport tem algumas dessas peças ainda. Hoje já tem algumas dessas peças que podem ser mais priorizadas, creio. Cássio, eu quero ler alguns chats e superchats aqui, tá, para a gente seguir. Eu vou começar com um chat de Sérgio Ricardo, que ele diz o seguinte: ano passado o Anderson colocava os titulares e vocês reclamavam, queriam os reservas. Agora Souza faz alterações e time misto e vocês reclamam também, querem os titulares. Vocês gostam mesmo de reclamar, bicho. Deixa eu deixar algumas coisas bem claras, porque eu acho que o pensamento do Sérgio... Se ele puxar a barrinha... É só puxar a barrinha, tem mistério não. Se ele puxar a barrinha, ele vai perceber que a primeira coisa que fala assim, eu gosto do jeito que Souza está trabalhando no Sport. Exatamente, eu acho que Souza está fazendo o que todo mundo sempre pediu. Eu acho que Sérgio está sendo muito cartesiano nessa questão. Primeiro ponto eu não diria cartesiano. Sobre Anderson. O que a gente mais batia é que ele pegava os jogos do estadual, que não valem nada, e metia. Anderson, sábado, entraria com a força máxima. E a gente acabou de dizer o quê? Para colocar como ele entrou, exatamente. E a gente acabou de defender que ele coloque até um outro goleiro, Thiago Couto, para jogar. Vilhena, inclusive. 11 Vilhenas, sábado. Ele coloca Thiago Couto. Então, assim, tiveram jogos ano passado que foi absurda a escalação dos titulares. E Anderson fez dessa forma. Segundo, eu tenho defendido até constantemente que se continue girando. Só que é importante entender uma coisa, sério. Quando você faz 3 substituições no intervalo, isso não é planejado. Isso não foi uma estratégia de girar e agora eu estou desistindo dessa estratégia. Isso são escolhas que foram equivocadas. Tanto que ele precisa fazer 3 substituições para mudar o cenário do jogo. E ainda bem, detalhe, uma das melhores características de Souza até aqui é que ele, meu amigo, eu conversando no WhatsApp com algumas pessoas assim, para mim, mexe muito certo. Ele mexe certo em quem sai, em quem entra e muitas vezes no tempo. Porque tirar Fábio hoje não era o óbvio não, tá? Fábio, em tese, jogou bem o primeiro tempo. Em tese, o melhor jogador do primeiro tempo saiu. Não foi mal, não. Mas para arrumar, passava pela saída de Fábio, para poder arrumar. Não por culpa de Fábio. Fábio pagando o tamanho da desgraça que foi a atuação de Pedro Vilhena. E a de Ítalo nem foi uma desgraça. Mas foi assim, mal também. Foi mal, eu vou trocar o termo desgraça. Pagando o preço da nulidade que foram as atuações de Vilhena e Ítalo. Foram atuações nulas, completamente nulas. Ele melhorou no segundo, mas só para dizer, são os 2 milhões no primeiro tempo. A de Romário no primeiro tempo. Mas é diferente. É o que eu falo. Depois a gente vai debater, vai ter o campeão de debate. 100%, errou 100%. Romarinho errou tudo. Errou tudo. Horrível. Mas melhorou no segundo tempo. Melhorou. Mas foi horrível. Mas o problema é o seguinte. Romarinho é o seguinte, a bola chegava nele, ele errava tudo. Ítalo e Pedro Vilhena, eles foram decisivos para o Sport ser absolutamente inoperante. Decisivos assim. Não existia a figura dos dois, não existia na construção de jogadas. Mas respondida essa questão de Sérgio, tá? Eu vou para o superchat. Mas é uma resposta. Sérgio, primeiro, um abraço, está falando discutindo futebol de boa, mas eu não sei assim, se Sérgio é um cara que está de forma recorrente aqui nas lives da gente e tal, não sei. Porque se tiver, eu acho que
Não faz o menor sentido a pergunta dele. Falando de boa também. Assim, não faz o menor sentido porque é justamente ele cobrou de 2 caras que, na verdade, acham que o trabalho está sendo bem feito. Na verdade, eu estou agora adorando sim. do jeito que está sendo feito. A execução do trabalho, eu acho que está sendo ótimo. Também acho. Agora, Torço muito por ele. tá- Torço tá sendo ótimo. que fique. Tá Agora, com carta críticas- branca para botar o time reserva contra o Porto. Enderson não colocaria. Enderson Agora, clássico não colocaria. críticas vão acontecer. Sobretudo quando a gente enxerga que eu acho que o primeiro tempo está sendo muito descartado. Nos jogos que importam. Vai acontecer nos jogos que importam. O problema de Enderson é que ele achava que que ele ia ser criticado se não fizesse 5-0 no Ibis, no 4-0 no Belo Jardim. Assim que, não, tem jogos que importam mais do que outros jogos. Pô. Ganhar de 2-1 da Itabaiana vale muito mais do que fazer 5-0 no Porto sábado. Total. Antes do Superchat, inclusive, responder a questão do Thierry. Thierry foi pai essa semana e por isso ganhou essa folga aí. Então, para não jogar. Me desculpe, Thierry. Então você merecia 2 jogos de folga, inclusive, porque sendo esse o motivo, é um motivo muito, muito justo. Ele foi pai, não, o Sport não publicou esse motivo, né? Nem precisa. Mas enfim, mas se a comissão técnica está todo mundo sabendo que foi por isso aí, então. Isso. Mas a informação é que ele foi pai, e parece que foi até de forma inesperada, não tenho certeza, veio um pouquinho antes da hora, e aí ele foi liberado. Mas vamos lá. Vamos para o Superchat, a gente já recebeu alguns aí para a gente depois seguir na análise do jogo. Gemelo, né? Grande abraço, meu irmão, valeu. Por falar nesse voo rasteiro, vocês não acham que cabia ao Sport meter a mão no bolso e bancar o voo direto por conta, não? Esse Recife Aracaju pela 101 é muito chato. Só para explicar o que ele está perguntando, o que Gemelo está trazendo. É o seguinte: a CBF banca as passagens pela Gol. Pela Gol não tem voo direto Recife Aracaju. Esse voo é da Azul. O Sport teria que ter bancado toda a viagem, né, para que ela fosse feita de avião. Não estou 100% mergulhado na situação financeira do clube, mas acho que, junto com o planejamento de ônibus, está a não utilização desses jogadores no sábado. Imagino dessa forma. Tá? Que o Sport não vai fazer os caras voltarem de ônibus. Eu acho que, e até Clécio falou aqui, distância. Colocar distância aérea, que é o que importa. Distância aérea em Recife Aracaju é de 398 quilômetros. Terrestre é 501 quilômetros. Eu tenho quase certeza que passagem aérea é só para voos acima de 500 quilômetros. Petrolina é mais longe do Recife do que Aracaju. Curioso isso. Então, talvez a CBF, enquanto você está falando aqui, o regulamento deve ter isso. Você pode seguir, mas só para a gente dar a informação certa. Não, mas enfim, o Sport teria que pagar e não pagou. Você acha que devia ter pago, Cássio? Tirado a mão do. Usado mais um pouquinho do teu dinheiro para comprar as passagens aéreas. Como é que é? Usado um pouquinho mais do teu dinheiro para comprar. Não sei quanto. O Santa foi para Petrolina de avião, pegar o Petrolina e venceu o jogo. Né? Só ida, né? Só a ida, comprou uma perna. São 26 passagens, né? São 26 passagens. Mas eu tenho quase certeza que é a partir de 500 quilômetros. Não sei se... Disposições financeiras de 200 a 500 quilômetros terrestre. Acima de 500 aí é aéreo. Aí, tá vendo? Pronto. E aí? Pronto, tá. Aí, 500, exatamente, de 200 a 500, pronto. Então, a CBF não pagaria. Não, isso já está na mesa, seja lá qual for o motivo, mas... Não, o motivo não, o regulamento. É que chegou, estava checando, mas apareceu aqui. Tá? É o artigo, só para quem quiser ver, é o artigo 24 do capítulo 5 das disposições financeiras. Transporte aéreo para delegações do clube limitado a 26 passagens a distâncias superiores a 500 quilômetros. Porra, se o Sport pagaria ou não pagaria... Assim, o voltante de ônibus, assim, não é... Os caras voltam dormindo também, pô. Assim, o ônibus
Sei não, se. Enfim, acredito que tenham conversado lá. Para mim, tá direcionado, relacionado com não jogar no sábado. Eu realmente tiraria todos os jogadores que atuaram. Não jogar o time principal. Isso, né? Não seria a utilizado gente no estava sábado. debatendo, a gente estava debatendo aquilo, mas a gente estava debatendo algo que não é uma grande dúvida. Nesses jogos, na verdade, o Sport vem jogando com essas formações. Jogou com essa formação contra o Flamengo. O Sport já vem tendo, Fred, essas escalações mais alternativas nessas partidas. Mas eu estou falando por conta até reforçada pela viagem. Mas é porque se fosse com o Anderson, até sair a escalação uma hora antes, a gente estaria aqui, pô, será que vai ser o reserva? Será que vai poupar? Mas pelo que o Souza fez até aqui, a tendência é que seja assim, uma equipe, mesmo que tivesse voltado de Concorde, tivesse Concorde, nem vou mais. Mas saiu um Concorde, Aracaju pousou nos Guararapes. Ainda assim, eu acho que seria um time alternativo no sábado, porque o treinador ele demonstra fazer, já demonstra ter esse tipo de escolha em outras partidas desse porte. Vamos para mais superchats. Esporte, meu amor. Grande abraço. Fred, os volantes têm que ser por circunstância do jogo. Hoje era jogo para Felipe Fábio. Já com Fortaleza precisa de um Ítalo ou alguém que marque. A lateral esquerda muito exposta. Veja. Concordo. Isso vale na teoria. A bronca é que Ítalo, não sei se é. O problema é que Ítalo não marca nem um centavo a mais do que Fábio ou Felipe. O que ele faz mais é falta. Ele não marca um centavo a mais do que Fábio e Felipe. Eu acho que os outros cercam. Eu acho que ele dá o bote. Os outros cercam muito. E pior, erra todas as saídas de bola. Quando tenta. Veja, lembrem o que foi a entrada de Ítalo contra o Bahia. A marcação continuou frágil e dessa vez, ao contrário do primeiro tempo, o Sport pegava a bola, perdia, pegava a bola, perdia, pegava a bola, perdia, pegava a bola, perdia. Eu não consigo mais ver, de fato, depois de hoje, qualquer posicionamento inicial dos volantes do Sport, se for para escalar 2, que não seja Fábio e Felipe. Para mim, se ele não utilizar Fábio e Felipe, a partir de agora, se só utilizar um deles, a composição é com Fabrício Domingues, é com Lucas Lima ou é com Alan Ruiz. A composição é um volante e já traz um jogador mais avançado. Porque não vejo mais como ficar testando dentro dos nomes que já tinham. Aqui eu queria aproveitar para trazer uma threadzinha, uma linhazinha rápida, que João Azevedo fez num comentário que eu escrevi no Twitter pós-jogo. Tá? Um comentário muito próximo do que eu trouxe aqui. E ele traz uma abordagem que eu concordo muito e que eu acho que facilita até o entendimento de onde eu quero chegar. Ele diz o seguinte: o time foi mal o jogo todo, Fred. Os gols saíram por abafa / queda física do adversário. O problema é coletivo. O time não tem profundidade e jogada de ultrapassagem em nenhum dos dois lados e nem por dentro. É cada um girando a bola dentro do seu setor. Ele segue. Os únicos testes de escalação estão no meio e simplesmente porque ele não joga com o camisa 10. Ele joga com um volante e 2 interiores à frente dos 5, que precisam marcar e jogar. Por isso, o Ruiz não entra de frente e ele tenta jogadores mais dinâmicos, como Vilhena ou Fábio avançado. O que é que ele está dizendo? O Sport entra com o Ítalo e posiciona Vilhena e Fábio na frente de Ítalo, né, sem a existência de um 10. Tá? João segue. Idealmente, acredito que ele vai colocar Fábio de 5, Domingues pela direita e ficam com 2 vagas em aberto. O meia pela esquerda, que pode ser Ruiz ou Lucas Lima, e a ponta direita, que fica Arthur, Kaique ou Ortiz. Enquanto isso, ele vai continuar rodando esses 3 no meio. Tá? Eu concordo com essa visão, com essa leitura de como o Sport está jogando. E para mim ela deixa mais claro o ponto que eu estou querendo chegar. É que assim, ok, o treinador definiu que o time vai jogar dessa forma. Um volante no meio e 2 jogadores que podem ser meias ou volantes
abertos. Sem problema. O que não dá mais é para ficar na página que estava. Vamos fazer essa definição tática? Vamos. Mas vamos para a página 2. E a página 2 é a seguinte. Nessa posição de 5, esse volante mais afundado, ou joga Felipe, ou joga Fábio. Ele não tem essa característica. Então, infelizmente, o time não tem essa característica. Ou joga Felipe, ou joga Fábio. Ou vai para o mercado amanhã e traz um jogador. O que não dá é para ficar nessas experiências cuja resposta já ficou muito clara. E outra, colocou um deles, coloca o outro complementando pela esquerda. Coloca o outro complementando pela esquerda. Tá? Num jogo contra o Fortaleza, você tem que ter os dois. Você tem que ter os dois. Você não vai fazer essa experiência de Fabrício Domingues voltando. Ele foi anunciado como volante. Não deve ser nada do outro mundo para ele jogar como volante. Mas você não vai fazer no jogo contra o Fortaleza, que é um adversário mais forte, essa experiência de trazer Fabrício Domingues para jogar ou Felipe ou Fábio, Fabrício, Ruiz, aí já fica muito exposto. Tá? Então, vamos para o ponto de partida agora, Felipe e Fábio, que foi o jogo da Fonte Nova e deu errado, deu. Mas precisa voltar para aquele ponto de partida. Tá? Porque depois daquele jogo se testou, e precisa voltar para a convicção que é de Felipe e Fábio. Se não der certo, ou até antes mesmo de fazer mais um teste, já vai para o mercado em busca de um primeiro volante. E aí Felipe e Fábio vão disputar essas posições abertas dentro do meio do esporte. Tá? Porém, complemento o comentário de João dizendo o seguinte: ok, essa é a forma que Sosso preferencialmente está tentando jogar desde que ele abriu mão do terceiro zagueiro, que era a forma que ele vinha tendo. Sendo assim, é um ponto de partida dele, mas ele está precisando abrir mão disso em todo o segundo tempo. Todo o segundo tempo, o Sport tem 45 minutos para resolver os jogos. E jogos de Copa do Nordeste é bom esticar um pouquinho mais a margem. Tá? Então, eu acho que dessa forma ficou explicado o ponto que eu estava. Eu acho que essa visão de João ela ajuda nesse ponto. Tá? Vamos fechar os superchats que estão aqui. João, né, deixa aí o recado, 2 meses para começar a Série B, está na hora, e eu imagino que está na hora de ir colocando os tijolinhos e formando a base mais redondinha, mas não vejo problema. Não são 11 jogadores, não. A base é algo perto disso, é de entendimento e, sobretudo, de forma clara. Ó, nesse jogo, esse time aqui, nesse outro jogo, é esse perfil de time. E já está claro, ele já conseguiu ganhar o espaço para poder fazer isso, para poder colocar escalações diferentes. Ele pode aproveitar melhor esse espaço ainda. Então, eu acho que... Mas, nesse momento, eu acho que está mais perto de fazer o certo do que de continuar com essas trocas, Fred. Porque esse é o mesmo profissional que consegue enxergar bem o jogo, que consegue fazer trocas eficientes. Então, obviamente, ele tem essa leitura para saber... Ele não precisa ser alertado, creio, de que o Sport vem abdicando em 45 minutos, assim, pelas informações. Eu acho que isso já ficou claro. Mais um superchat, por favor. Michel Xavier. Já podemos transformar Filipinho em ponta? Sicarius, ficou confirmado. Mas como lateral defensivo é problemático. Como lateral ofensivo, fez uma ótima partida. Foi, para mim, um dos melhores no segundo tempo, por exemplo. De novo, né? Os 2 gols saíram do pé dele, né? Assim como os 2 gols contra o 13. Mas defensivamente ele é bem desatento. Mas defensivamente eu acho que ele tá passageiro como... É o que eu tô falando. Filipinho tá mal, defensivamente tá. Castan tá mal, Felipe tá mal, Fábio tá mal. Tá todo mundo mal. Há um problema defensivo no Sport, para mim, acima das individualidades nesse momento. E aí tem algo que eu vi hoje, Inácio mandou essa mensagem para mim, e essa mensagem foi foda. Que ele falou:
Filipinho está sendo mais útil que Romarinho ofensivamente na esquerda e ainda tem que pagar a conta sozinho atrás, porque Romarinho ajuda menos. Tá, na verdade, Romarinho, até nesse momento, eu acho que ele vai custar 2,5 milhões para o Sport. Eu acho que eu acho que vai custar 2,5 milhões mesmo, porque ele é um jogador quando que o Sport está... empatou hoje, mas assim, de vez em quando falta isso aqui também. Na hora que o Sport empatou hoje, a primeira bola, no ataque seguinte, ele chutou na lua, pô. Uma jogada. Tu tá ligado que lance foi esse? Tô. Tipo, o Sport Ele acabou melhorou no segundo tempo, como você falou, ele melhorou, ele fez o segundo tempo melhor. Mas tô falando assim do entendimento do jogo, só, meu irmão. O envolvimento da partida dava para chegar, dava para pressionar. Não, aí o Sport acabou de empatar, trocou 3 passes na hora que a bola chegou para ele, ele tentou clarear e bateu um field goal. Vou até dizer, futebol americano, bateu um field goal pela altura que a bola foi. Assim, um cara que não acerta a barra, porque ele não acerta a barra, assim, é muito difícil. Chutar de onde ele chutou, naquele momento do jogo, 1-1, assim, falta um pouco de inteligência no jogo. Pô. Assim, ele é um cara muito rápido, arisco, driblador, todo esse papel. Mas esse lance me chamou muita atenção, que eu disse, porra, meu irmão, na fase que... Eu pensei, olha, vendo o jogo, na fase que esse cara tá, esse cara cogitou que esse chute ia dar certo, porra. Assim, foi um chute muito bizarro. Foi. Mas foi até bem no segundo tempo, mas até do ponto de partida dele foi muito mal no primeiro, né? Para mim, ele tá colado ali com os dois que a gente tá criticando como pior. Até mandei mensagem Se Romarinho, tudo. Se Romarinho soubesse chutar, Cássio, ele tá valendo 7 aí. Por isso que falta isso aqui um pouquinho, Minhoca, porque se ele souber que ele não pode. Mesmo que a vontade é muito grande, a vontade é muito grande, mas é porque tu tem que entender que ele tava. Depois tu procura esse lance. Ele estava muito longe, né? Na risca da grande área, estava longe, gente na frente, não estava aberto o campo assim, e o cara simplesmente bateu um field goal. E se ele tivesse a consciência de que ele não finaliza tão bem, batesse aqui fosse uma vontade gigantesca. Vou chutar. Não, chuta não, passa. Pô. Ele seria um jogador muito melhor. Vamos lá para mais um superchat. Diogo Barbosa, grande abraço, Diogo. Visivelmente a dúvida de Stosso é o meio titular e a lentidão na transição. Acho que o fator físico ainda pesa, né? E tem ainda Tite Ortiz na função para estrear. Inclusive, Tite Ortiz ele pode ganhar essa posição de Romarinho, né? Ele joga por ali. Vai acabar ganhando. Veja, alguém vai acabar ganhando e tal, porque é um jogador irregular, é um jogador útil, como todo mundo fala aqui, até que critica ele. E eu faço parte dessa crítica. É um ótimo driblador. É um ótimo driblador. O Sport não tem outro jogador com essa característica que passou uns 2 anos sem ter. Isso. É bom ter um jogador com essa característica. Há muito esse comentário que quando o Tite Ortiz puder jogar, vai ser a hora que Sosso vai recuar Fabrício. E aí Romarinho, inclusive, pode bater lá na direita. Enfim, chegou a jogar um tempo dessa forma, né? Mas vamos por partes aí, ver o andar na carruagem. Por exemplo, Fabrício Ortiz foi para mim que no segundo tempo foi muito mal hoje e que, de novo, o treinador substituiu muito bem. Mas é um carregador de bola, viu, meu amigo? O cara é forte pra caramba, batalha pela bola o tempo todo. Ele enxergou, mas o treinador enxergou muito bem ali a entrada do Lucas Lima na vaga dele, porque depois das mudanças foi o cara que ficou sobrando e que ficou meio sem papel. Alan, a gente tá com um campinho aí do Sport para fazer as análises individuais, tá? Deixa eu atirar ali, porque Fabrício ele tá do jogo passado ainda com a coroinha. Pronto. A gente tem aí a escalação do Sport, né? E os jogadores que entraram no segundo tempo. Cássio, como de costume, a gente começa pelo melhor em campo, tá? Na tua visão, não sei se você colocou no blog algum jogador. Eu tenho uma escolha. Acho que tenho uma escolha, nem tá tão claro assim na minha cabeça. Tenho 2 jogadores, pelo menos, pensando aqui. Queria saber de você. Tá silencioso, Cássio. Eu tirei o botão, então. Eu estava dizendo. Não foram grandes atuações, porque eu acho que o Sport fez uma partida ruim em Aracaju, dia da Itabaiana. Mas o segundo, ofensivamente, o Filipinho foi o principal vetor ofensivo do Sport. O Sport atacou muito mais pelo lado esquerdo no segundo tempo. E Felipe distribuiu muito mais a bola do que o jogador do primeiro tempo, então o Sport teve uma melhora com ele. Então, no blog eu coloquei Felipe e Filipinho.
São os meus dois também, Cássio. Eram justamente os dois que eu estava na dúvida. Né? Tanto Filipinho, que acabou sendo mais decisivo, né? Com a participação nos 2 gols. E é o segundo tempo dele, tá? Tipo, não é um. Ele não foi regular o jogo todo, não. Acho que o primeiro tempo dele foi meiota, mas o segundo tempo dele foi. Ele participa diretamente dos 2 gols. E já tinha sido acionado outras vezes, ou seja, não são 2 lances fortuitos assim. Foi um jogador bem acionado pelos companheiros nessa partida no Batistão. A gente não chega no terceiro, né, Cássio? Mas a gente pode dizer que as atuações. Que as atuações da turma que entrou foram atuações ok. Boas atuações. Alan Ruiz, Zé Roberto, Lucas Lima contribuíram, né, para essa. O Lucas Lima marcou um gol com 5 minutos em campo, porra. Quase um pouco mais que isso aí. Assim. Romário não teria acertado aquele rebote. Não teria. Então, ele tem seu mérito, sim. Não acho que ele depois teve uma grande participação no jogo, não, mas pediu bola o tempo todo. Só não teve uma grande jogada. Mas já tinha feito o gol, já tinha recolocado o time na partida. Por ser uma estreia, pelo grau de importância que foi naquele momento, já começava a entrar na reta final. O empate saiu aos 27 do segundo tempo, já começa ali a se aproximar da reta final do jogo. Meu terceiro seria Lucas Lima, Fred. Mas eu acho que a gente pode distribuir, né? Nem ter o terceiro exatamente. Mas você concorda que os 3 merecem essa bolinha verdinha, né? Quem são assim, Ruiz? É porque eu acho que ele foi melhor que ele. E Ruiz, Zé Roberto e Lucas Lima, né? Que pra mim, os 3 foram decisivos ok. Bolinha verde. E o próprio Gustavo Coutinho. Essa é a segunda de bola verde, né? A bola verde jogou direitinho. Verde musgo. Jogou direitinho. E eu acho que o Gustavo Coutinho, de novo, bastante. Aparece o cara, bem, meu irmão, o cara cabeceou igual o lance da Fonte Nova, porra. Subiu. Foi. Os 2 zagueiros vieram aqui e cabeceou de novo no pé da trave direita, assim, meu irmão. Foi a mesma coisa. Agora, para ver como é. Aí, dessa vez, tem um rebote. Ali não teve. E alguém com calma, né? Experiência para bater bem na bola. Mas perceba que o cara é bom no jogo aéreo. Os 2 piores a gente já trouxe, né, Cássio? Os 2 piores a gente já trouxe antecipadamente, né? Que foram Ítalo e Pedro Vilela. No blog acho que coloquei Castan também, viu? Coloquei. Botei Castan também. Nessa conta do. Coloquei. A farrapada do gol dele, para mim, é assim. O cara caiu no chão sem ser driblado, sem acontecer nada, pô. Falhou. Não teve bote, não teve drible, não teve nada. Simplesmente o cara caiu e o outro cara estourou gol. Então, assim, achei uma falha grave. E teve outra bola que é uma bola que é porque a gente avalia. Que gera confusão. Ele perde o tempo da bola. A gente não avalia coisas que o cara faz durante o jogo. Eu acho que durante o jogo ele cometeu uma falha muito grave, assim. Uma falha, inclusive. Ele tem a bola, Cássio, que é uma bola que o mesmo jogador que fez o gol, ele tenta fazer um gol de cobertura. É uma bola que Castan perde o tempo aéreo da bola, o Sport meio que se confunde. E acho que é Matheus o nome do cara que fez o gol, não me lembro agora. 41 anos. Ele tenta até, ele enxerga certo e bate errado. O goleiro está um pouco adiantado, ele tenta a cobertura, a bola passa sem tanto perigo, mas ele enxerga certo a jogada. Concordo, viu, Cássio? Eu vou. É porque eu acho que os outros 2 foram muito mais decisivos, como eu falei, para o desandar da carruagem, né? Para a travada da carruagem. Mas acho que, de fato, a partida de Castan foi uma partida ruim. Né? E aí a gente tem Romarinho, pelo menos, que fica com esse. Ficou devendo mais uma vez, né? Porque, de fato, é um jogador que. Ele melhorou no segundo tempo, não quer dizer que ele jogou bem, não, porque o primeiro tempo dele foi horrível. A gente até falou durante o jogo. Ele evoluiu do vermelho para o laranja. O primeiro tempo dele, que você até falou, meu irmão, tá horrível. Eu disse, veja só, tá errando tudo que pega. Mas não é por culpa dele que o time não tá jogando taticamente, digamos assim. A falta de Felipe dando a distribuição, porque tem uma diferença muito grande que Felipe de Ítalo, né? Ou se Fábio tivesse atrás, eu acho que Fábio até tem essa mesma característica de Felipe, que Felipe muitas vezes tem um passe para o lado, tem um passe diagonal, mas ele tem um passe
ele faz tentativas verticais. Isso, só o fato de Felipe tentar bolas rápidas pelo meio faz com que os marcadores tentem fechar o meio e ele consegue distribuir a bola nas pontas abertas. A jogada do segundo gol não sai de Felipe, sai de Ruiz. Belíssimo passe de Ruiz para Filipinho, belíssimo. Mas é aquele tipo de bola que Felipe ajuda o Sport a ter. Né? Eu bati muito nessa tecla no jogo contra o 13, que eu vi muita gente, porra, tá jogando nada horrível, Eu disse, meu irmão, se tirar e não colocar Fábio, que é o que faz a mesma coisa, trava. E hoje a gente viu isso no primeiro tempo, porque Fábio foi lá para frente, se isolou, e aí o Sport ficava Castan, veja como era a saída de bola do Sport, Castan, Ítalo, Cassiano, aí a bola chegava em Filipinho, voltava, aí tinha que esperar Pedro Vilhena vir buscar, às vezes Romarinho tentar, às vezes Fabrício tentar, quando você tem uma maior distribuição quanto a isso. Bernardo Souto aqui no chat fala que Renzo entrou bem, mas jogou poucos minutos. Veja só, ele fez uma bobagem que quase saiu o segundo gol, que é aquela bola que ele recua no fogo absurdo para o goleiro. Né? E o goleiro, ao invés. Eu não entendo porque, às vezes, quando você está apertado, você não bota a bola para escanteio mesmo e respira. Né? Kaique França totalmente apertado, tenta sair jogando, a bola é dominada pelo Itabaiana dentro da área do Sport. E é o próprio Renzo, inclusive, que eu acho que tira essa bola na linha do gol, né? Essa bola ia entrando. Foi cortada na linha do gol. Acho que é o próprio Renzo que corta essa bola. Uma saída horrorosa do Sport. Dá o passe para Itabaiana dentro da área. Renzo, ele para mim, é o culpado da jogada, mais do que Kaique França, porque o recuo que ele dá para Kaique França é um absurdo. Tá? E também acho que depois ele gerou um escanteio, porque acho que é o único escanteio do Itabaiana no jogo. É um escanteio bem precipitado que ele dá também. Então, eu não gostei tanto dessa entrada de Renzo, porque gerou risco direto, né? Rafael Coelho cita aqui, ele recua para a perna direita de Kaique, é exatamente isso. Kaique é canhoto, e ele recua para a perna direita, Kaique fica apertado por 3 jogadores. Eu só não entendi de fato porque ele não pegou a bola e jogou para o escanteio. O goleiro, ele foi para o risco e não sei, veja só, o Sport ali era a única forma do Itabaiana empatar o jogo. Foi aquela que o Sport conseguiu criar para o Itabaiana, que é dar a bola ao Itabaiana dentro da área do próprio Sport com um goleiro batido. Mas aí o próprio Renzo cortou, né? Eu concordo muito com o Carlos Mocego aqui, com o Igor, que estão falando no chat. Eu achei absurda aquela escolha do Sport nos minutos finais de ficar recuando a bola até o goleiro. O Sport simplesmente tinha engolido o Itabaiana, se não em número de chances criadas. Não é engolido como o Bahia engoliu o Sport, mas acho que foi 71-28, 72-28 em posse de bola. O Itabaiana não tocava na bola no segundo tempo. Aí fez o gol, o Sport só. Agora vamos dar a bola aos caras, vamos recuar, vamos deixar para lá, vamos só controlar. Não acho que foi a melhor forma do Sport jogar os minutos finais, não. E depois dos sustinhos que levou, parece que entendeu melhor isso e conseguiu levar a bola para frente, tá? Então acho que dessa forma a gente fecha, né, Cássio, esse Itabaiana 1, Sport 2. Se tiver campinho sábado, que seja com outros nomes.